agradecer mais uma vez aqui ao vivo por você ter topado participar dessa live, agradecer todos que estão presentes aqui para adquirir conhecimentos, né, para a gente disseminar aí a questão, né, do CLCB, AVCB. Primeiro eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco da sua área de atuação, para depois a gente falar do tema da live mesmo. Vamos lá. Legal. Então tá, boa noite a todos, muito prazer. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Bem, eu sou engenheira ambiental, sou engenheira de segurança do trabalho, já estou na área há bastante tempo, fazendo projetos de prevenção e combate a incêndio. Agora entrei também na parte dessa documentação nova de saúde e segurança do trabalho, mas o meu carro-chefe é fazer projeto de prevenção e combate a incêndio, tirar CLCB, tirar PSPP, fazer treinamento de brigada. Então eu estou bem nessa área que é a minha paixão assim, de vida, é a parte de prevenção e combate a incêndio. E como que você foi parar nessa área, né? Porque tem tantas outras, né? Isso. Porque é complexo, né? Se a gente parar para pensar, né? São muitas leis, muitas interpretações. Sim. Sabe o que eu acho, Bruna? Eu sou muito quadradinha, sabe? Eu fiz poli. Então, eu acho que a parte de incêndio, você não precisa sair da caixinha, entendeu? Então, tudo que você vai fazer tem regra. E para mim, isso é muito fácil, né? As pessoas não gostam de ficar na caixinha e eu rezo para estar na caixinha. Então, eu pego qualquer projeto que vocês arquitetos, né, fazem aqui, aquela coisa mirabolante, e eu tenho que só seguir o que está nas normas do bombeiro. Então, acho que isso foi muito ao encontro da minha personalidade. Que, isso está certo, isso está errado, né? Eu sou binário ali, né? Então, acho que encaixou por isso. Mas eu aprendi a fazer a parte de prevenção e combate ao incêndio já com uma arquiteta que me deu um bom auxílio durante a faculdade mesmo. E aí, conforme eu fui no meio da faculdade, casei, tive 2 filhas, e aí eu vi que talvez atuar sozinha seria o mais indicado para mim. E aí eu acabei entrando de cabeça nessa área, estudando mais, me aprofundando mais. E hoje tem os cursos aí que você já conhece, né? Com certeza, mas é interessante, né? Porque a maioria das vezes, né, acontece de quando a gente tem filhos, a gente acaba mudando um pouco o percurso, né? E eu também tenho um casal de filhos também, e até tem uma pessoa aqui, ó, eu também tive filho e há pouco tempo, e acho que essa área pode me ajudar. Ó, que legal. Legal. E eu acho que essa parte, né, de legislação, né, porque sempre eu atuei também nessa parte de aprovações, vistoria de imóveis, né, e é impressionante, né, que a demanda é muito grande, né. Eu acho a demanda é muito grande. Né, e precisa, eu acho que existe um trabalho ainda de conscientização, né, das pessoas entender, né, a questão, né, da parte de estar regularizado, né, de fazer a vistoria técnica, né, para não ter problemas futuros, e principalmente, né, a questão também, vistoria compreende também, né, a questão do CLCB, AVCB, e até eu queria que você falasse um pouco sobre o que significa CLCB, AVCB, para as pessoas poderem entendendo que sigla é essa, né? Tá, vamos lá então. CLCB é um certificado de licença do Corpo de Bombeiro. Então, até uma certa área, porque todos os empreendimentos, todo mundo que tem o CNPJ precisa ter o certificado de licença do Corpo de Bombeiro ou o AVCB, que é o atestado de vistoria do Corpo de Bombeiro, certo? Então, o CLCB vai ali abranger edificações até 1.500 metros quadrados. Então, é a forma mais simples de você conseguir a licença do Corpo de Bombeiro. Então, um imóvel pequeno não precisa, por exemplo,
entregar um projeto, apresentar um projeto para o Corpo de Bombeiro. Ele precisa que pessoas como eu, né, de você, engenheiros, arquitetos, que saibam ali o que estão fazendo, façam só uma vistoria, uma pré-vistoria no local, indique para essa pessoa, aqui você precisa colocar o chuveiro, você precisa colocar as coisas tudo de acordo com a norma, e pede só para o bombeiro vistoriar. A gente não precisa fazer um projeto, né? Entregar o projeto para o bombeiro. Agora, o ABCB, para edificações acima dessa metragem, acima de 1.500 metros quadrados, aí o seu atestado você vai ter em 2 etapas. A primeira, você vai aprovar o projeto, e a segunda, você vai pedir a vistoria, que é a visita do bombeiro, para ver se está tudo ok, e ele te dá o documento. Uhum. E aí a questão, né, até é importante, né, a gente estar falando aqui, né, então assim, até eu tinha colocado ontem várias perguntas, de mito é verdade, eu falei, a gente vai responder na live, a Soraya vai responder. Então, todo comércio precisa de licença dos bombeiros? Sim, é verdade. Isso é verdade, eu tinha ali, né, uma enquete de mito ou verdade? Verdade, pessoal, verdade. Em alguns estados, por exemplo, eu andei pesquisando, eu tenho um parceiro no Rio de Janeiro, abaixo de 200 metros quadrados, você não precisa ter licença do Corpo de Bombeiro, mas em São Paulo precisa. Tá? Então, a diferença, né? A diferença é que até 200 metros quadrados, edificação térrea, com saída direta para a via pública, você não precisa de uma RT, você não precisa de um responsável técnico e nem de uma RRT. Então, o próprio cidadão ali, o próprio empresário, pode ele mesmo fazer a licença dele. Mas é algo complicado, né? Porque como ele vai saber aonde vai colocar o quê, quantidade e tal, então eles acabam contratando a gente. Mas até 200 metros quadrados não precisa de um responsável técnico. Mas precisa ter extintor, precisa ter placa, precisa ter todas as medidas de segurança. Essa metragem de 200 metros quadrados é lá no Rio de Janeiro ou aqui em São Paulo também? Em São Paulo, de zero, né, entre aspas, às vezes tem ali um lugarzinho que vende açaí, de 10 metros quadrados, um chaveiro de 10 metros quadrados, precisa ter o CLCB, precisa ter o certificado de licença do Corpo de Bombeiro. E aí, né, a pessoa consegue tirar o CLCB sem ter o responsável técnico? Muito obrigada. É verdade, mas tem um C ali, né? Tem um C. E esse C é o seguinte, se a edificação for térrea, saída direto para a via pública, né? Então não pode ser ela térrea, mas atrás de uma edificação sobrada, ou na frente de uma outra edificação. Então ela tem que ser térrea, com saída direta para a via pública e ter no máximo 200 metros quadrados. Aí a pessoa pode ter a conta. Não precisa de um responsável. Eu estou fazendo eu anotei aqui as perguntas, eu estou fazendo uma cola porque não dá para decorar tudo. O CLCB, ele tem que ser renovado todo ano? O CLCB não precisa ser renovado todo ano, isso é um mito, tá? Mas também as exceções depois da tragédia, né, do suicídio, do assassinato, né, cada um chama de um jeito, na Boate Kiss, lugares que tocam música, são danceteria, precisam renovar uma vez por ano, né? Não, acho que ali foi estopim também, né? Eu acho que depois daquele episódio, todo mundo né, voltou a atenção da necessidade de realmente olhar, né? E tá sempre as licenças no dia, né? A questão de equipamento de segurança, porque realmente, né? Casa de show, essas coisas, tem várias coisas que são inflamáveis ali, né? Os materiais mesmo. E tem uma coisa chamada CENER, né, que a gente vai cuidar ali do acabamento e do revestimento. Então, por exemplo, tem um tapete, esse tapete tem que ser anti-chama. Tem uma cortina,
tem o forro, né, antiacústico e tal, tem que ser anti-chama. E o bombeiro pede laudo, né, pede ART, laudo do fabricante, de que foi feito o teste, que não vai soltar gases que vão fazer, né, que vai sufocar as pessoas. Né? Então, uma série de regras. Então, esse tipo de edificação é anualmente que a pessoa tem que tirar. Outra edificação que é anual não. O documento vale por um ano, por exemplo, lançou um prédio em São Paulo, um prédio residencial, comercial, enfim. Esse prédio vai ter uma licença provisória que vai valer por um ano. Depois desse um ano, né, já vai ter brigada de incêndio, já vai ter gente o suficiente para criar uma brigada, tal. Aí você tem que fazer a licença definitiva. Então, em prédios residenciais, por exemplo, a sua licença, depois desse um ano, um prédio novo, vai durar 5 anos. Né? Então, aí as licenças você vai renovar a cada 3 anos, 5 anos, dependendo do uso. Tem uma tabelinha lá no decreto que diz para a gente quanto tempo aquela licença, dependendo do uso, vai valer. Então, os prédios residenciais, então, eles necessitam também tirar o CRCD, com certeza. Né? Geralmente o AVCB. Dependendo da área, é o AVCB. Porque às vezes, né, existe, né, essa questão, né, só o comércio, né, que precisa, né, residência não precisa. Não, geralmente casas, eu acho que não, né, casas, residências. Residências unifamiliares não precisa. Casa eu não preciso, porque o meu portão está no portão, só tem a minha casa, não precisa. Mas o que tem muito em São Paulo, eu acredito que possa ter em outros lugares também, são as vilazinhas, sabe? É um terreno muito grande, e aí constrói-se ali, sei lá, 10 casinhas. Às vezes casinhas dominadas, embaixo uma garagem que é comunitária. Isso precisa de CRCB. E porque daí já... Sim, mesmo porque, né, ali na hora da emergência, né, precisa, né? Isso é interessante, né, porque assim, eu moro no interior de São Paulo, né, e aqui eu moro em chácara, mas aqui na minha casa eu tenho iluminação de emergência. Ah, é? Eu tenho porque eu acabo comprando para os clientes e esses dias acabou a luz, não, vou deixar esse negócio aqui, que as crianças ficam tudo com medo. Quando não tem... Só a questão, né, do extintor, né, que eu já acho que já seria demais, né, vai te dar vontade de dar, viu, porque aí a gente vê tantos casos, né, assim, principalmente questões elétricas, né, que às vezes dá curto e acontece, né. Então, ali, dá vontade de ter um extintor para jogar no curto ali. Mas isso é verdade, Bruna, não é exagero não. Em 2021, teve 55 mil incêndios em São Paulo. Às vezes a gente acha, teve 5 incêndios, porque isso passou na televisão, mas não. Tem muito lugar que pega fogo, óbvio, né? Pegou fogo num apartamento, num prédio. Ninguém vai ficar noticiando no jornal. Mas é muito incêndio, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando para você ter um extintor na sua casa, mas se você mora num prédio, existe uma dica aqui que eu quero dar para você, que é muito... Então, anote a dica, gente. Essa é boa. Como você vai saber se você está num lugar e o extintor está vencido ou não? Isso é importante. Existe uma coisa, o extintor ele tem que ser renovado, usado ou não usado, anualmente. Os edifícios, os comércios, os shopping, todo mundo que tem extintor tem que renovar, tem que recarregar aquele extintor, mesmo se ele nunca foi usado, entendeu? Mesmo se a pressão dele estiver boa, ele tem que recarregar. Beleza. Quando ele volta desse lugar que fez a recarga, ele vem com um anel. Então, toda vez que quando você vê o próximo extintor, dê uma olhada, ele tem um anel coloridinho. E aquela cor indica o ano que ele foi recarregado.
Então, todos os extintores que foram recarregados no ano de 2022 têm aquele anel azul. De 2023 tem um anelzinho preto, entendeu? Isso quer dizer que, se você vê um extintor com anel amarelo, branco, laranjado, púrpura, corre. Esse lugar não carrega o extintor há muito tempo, entendeu? Nossa, Então, que absurdo. fiquem de olho. Você tem que achar por aí. Ou o anel azul, do ano passado, ou o anel preto, que é desse ano. Não é esses anéis, questiona, fala com o porteiro, chama o síndico, sabe? E vê, porque, cara, voltando à boate aqui, né? Que é o ponto ali, que todo mundo ficou assustado, perplexo e tal. Eles tentaram apagar a chama com o extintor que não funcionou. Estava vencido, né? Estava vencido, exatamente. Então, fica de olho, porque infelizmente, cara, a gente está numa situação que a gente acredita que as pessoas vão fazer as coisas corretas, mas não fazem, né? Então, a gente tem que ficar de olho. Não, às vezes, né, a pessoa acaba só se prendendo à questão de obter os alvarás, né? De não providenciar toda a parte de equipamentos antes, né? Tem os clientes que aconteceu de mesmo eu orientar a questão da importância, né, da questão de ter o bombeiro, de ter os alvarás para abertura do comércio, simplesmente ela falou, não, vou te chamar, não sei o quê. Depois, simplesmente, ela abriu o comércio sem nenhum alvará, aí depois de 3 fiscalizações, ela veio da prefeitura, né, ela veio me procurar e, olha, tá com fiscalização. Eu falei, mas eu te avisei desde o começo, né? Uhum. Então, tem muito disso, né? Às vezes o empresário, né, ele tá ali, né, na ânsia, né, de abrir logo o comércio, que muitas vezes é a fonte de renda dela, né? E aí acaba falando, não, preciso fazer o dinheiro para poder depois de alvará. E aí mora o perigo, né? Porque aí, né, dependendo do comércio, né, coloca o botijão de gás ali em qualquer lugar, dentro do ambiente, muitas vezes, sem ventilação, não usa o botijão adequado, né, a gente falou disso, né, então, até a questão do piso, né, já abrangendo, né, para a questão de vigilância também, então as pessoas acabam querendo atropelar as coisas e só quando vem ali a multa que para e pensa ou quando acontece um tipo de acidente que aí que é perigoso. Mas eu acho que é uma falha governamental essa aí, sabe? Talvez em São Paulo, da prefeitura, do governo, enfim, porque eles permitem que as pessoas, né, que abrem os comércios, só tenham esses alvarás, só tirem esses alvarás depois de 6 meses. O alvará do bombeiro. Eu posso abrir hoje uma pastelaria e só ter a obrigação de apresentar o AVCB depois de 6 meses. Então, é uma janela grande aí, né? Eu acho, sim, bem, porque pode acontecer em 1, 2 dias, né? Sim, exato. Né? Até na hora. Às vezes puxa os gatos, né? As fiações, e aí começa o risco de incêndio ali. Sim, não é? Mais ver. E também tem aqueles casos, só para você também explicar um pouquinho, uso misto, né? De repente a pessoa tem ali um mercado embaixo, no primeiro pavimento, e em cima é um escritório, né? Uhum. E aí o proprietário alugou para esses usos, para o locatário. E aí, de quem que é a responsabilidade? Quem deve fazer essa solicitação? O proprietário ou o locatário? Então, o que, né? O que solicitar também, né? CLCB, AVCB. Então, o que vai ser CLCB e AVCB não depende do uso, tá? Depende do... que é tanta coisinha, mas eu não quero deixar o negócio complicado. Então, vamos pensar que até 1.500 metros quadrados é CLCB, acima disso, acima de 1.500 é a VCB. Mas aí eu encontrei um mini show, uma edificação, e eu tenho que tirar a licença do Corpo do Bombeiro da
de toda a edificação. Independente, o bombeiro não quer saber se é padaria, se é restaurante, ele quer que toda a edificação tenha ali o seu documento. E aí entrou nessa parte que você disse. Embaixo é um restaurante, em cima é um escritório, por exemplo. Aí não tem jeito. Eu não posso, o restaurante me chamou, mas eu não posso tirar licença do restaurante. Eu vou ter que tirar a edificação toda. Então, eu vou conversar com o restaurante assim, ó, tá bom, aqui você vai colocar as medidas de segurança, mas para eu pedir a sua licença, o escritório também tem que colocar ali o extintor, a placa, o que tiver determinado para ele colocar. E aí, quem é o responsável por isso? O que eu faço? Eu falo com o pessoal do mercado, do restaurante que me contratou. Olha, então, já que é um prédio de uma pessoa só, de um único proprietário, pede para o proprietário convencer a galera lá de cima. Ou você diz para ele, ó, então a gente vai pagar, comprar os extintores e tirar do aluguel. Mas tem uma falha, não sei se é uma falha, né? As pessoas têm que se articular, Bruna, porque não tem um lugar que diz que a responsabilidade é de um ou é do outro, é dos dois, né? Às vezes o proprietário não quer pagar, às vezes a pessoa que locou também acha que deveria já ter tido, então ela fica ciente, né? Pegasse lá um imóvel que já tinha a documentação. Então, o ideal é eles conversarem, porque a responsabilidade é dos dois. Se acontecer algum problema, não é minha a responsabilidade. Porque a gente, como responsável técnico, a gente tirou aquela foto. É a mesma coisa de alguém que faz o documento do carro ali. A pessoa tira o seu documento do carro, mas ela não é responsável por você bater o carro. Entendeu? É o que acontece com a gente. Então, eu faço tudo direitinho, coloco tudo no lugar, né? As placas, testo hidrante, né? Testo os alarmes, faço tudo, entrego para o bombeiro. A partir daquele momento, se a pessoa tirar o extintor do esconder, porque tem gente que acha que não combina, aí guarda o extintor no banheiro, ou põe alguma coisa na frente, ou põe um quadro na frente do entrante, a gente acha de tudo por aí. Então, esse não é um problema, não é responsabilidade minha, entendeu? É responsabilidade de quem está fazendo uso e do proprietário do imóvel. São essas duas pessoas que vão no documento que o bombeiro libera. Então, são esses dois, eles vão ter que se articular para ver quem vai pagar. E se tiver vazio, por exemplo, o pavimento superior, ele não vai, né? Dificilmente vai querer vai pagar equipamento para deixar lá. Se está vazio, o bombeiro vai querer entrar para ver pelo menos corrimão, para ver o básico, entendeu? Eles já fizeram isso com a gente já. Estava vazio para alugar, mas era o mesmo proprietário, então pelo menos tinha que ter corrimão e pronto. É fogo, né? E aí eu já vi acontecer, né? Você colocou o quadro da frente do extintor, eu já vi na frente do quadro de luz, sabe? De força. Eu falei que tem que deixar um o quadro de luz, porque está sempre atrás de alguma coisa que... Não, e estava atrás daquele negócio de cigarro, sabe? Que vende, aquele porta-cigarro, que era um comércio lá, né? E falando, gente, pelo amor de Deus, tem que tirar isso daí. Não, mas olha que coisa horrorosa. Eu falei, gente, precisa saber. Se acontece alguma coisa, nem sabe onde está o quadro, né? Então, e o extintor também é fogo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tá atrapalhando a minha circulação, já não tem espaço, é muito pequeno. Onde que eu vou colocar? Vou pendurar o extintor, vou colocar no chão? Geralmente não está no banheiro, em lojas de roupa, lojas. O extintor está no banheiro dos funcionários. Meu Deus, aí vai correndo, né? E as placas também, é importante, né? Eu acho que o que você... geralmente uma dica, né, para as pessoas, né? São aqueles equipamentos que a gente fala que são os equipamentos básicos, né? Como você tinha falado no começo, né? A sinalização, iluminação. O basicão, assim, de um CLCB é o extintor, né? O
a unidade extintora não é um extintor, é um extintor de água, um para cada classe, né? Então, geralmente um de água, que é para classe A, e um pouquinho que vai cobrir ali a classe B e C. Então, 2 extintores, pode ver que você sempre acha um parzinho, né? Então, ali os extintores, a placa de sinalização dos extintores, a placa de sinalização de saída, e dependendo do número de andares, se tiver mais de 2 componentes, você vai precisar também da luz de emergência, né? Mas o basicão é isso daí que você deve saber. Mas não é assim, né? Eu vou colocar extintor. Não. Você tem que saber a quantidade que você vai colocar de extintor, tem que saber calcular tudo isso, né? Então, dependendo do risco, os extintores têm que estar a cada 15 metros, se for risco alto, se for risco médio a cada 20 metros, se for risco baixo a cada 25 metros, então tem regrinha para tudo. Então, e é importante também falar a questão do subsolo, né? Que às vezes a pessoa fala, subsolo não preciso colocar nada, né? Geralmente, acontece bastante. Uma vez eu fui numa igreja, o culto era no subsolo. Meu Deus! O culto. Tem ventilação? Tinha janela, pelo menos? Não! Não. Aí o pastor quis mandar o projeto, ele queria aprovar o projeto. Eu aprovei o projeto, mas tinha que ter o quê? Tinha que ter ali todo o sistema de tratamento de gases. E aí, para colocar aquilo, para executar, nós temos um orçamento de 40 mil e de 200 mil. A diferença. Meu Deus. Hoje ele não executou, o projeto está aprovado, a igreja está funcionando e vamos rezar para não ter nenhuma. Meu Deus. E aí? Porque teoricamente você assinou, né? Não, então. O projeto, eu assinei o projeto está correto, entendeu? Eles só vão pedir vistoria quando o que estiver no projeto estiver executado. Senão não vão ter o documento. Não tem o documento, entendeu? Gente, ele está clandestinamente. Clandestinamente. Mas o bombeiro pode bater lá também, porque está aprovado, ele pode ver se está tudo lá. Era medo deles, né? Eles me procuraram para fazer o orçamento, porque disseram que ninguém conseguia aprovar o projeto. Mas, assim, para você fazer os cálculos, redução da fumaça, é uns cálculos bem chatinhos de fazer. De fato, é difícil encontrar pessoas que fazem. E aí, eu falei para eles, eu aprovo o projeto. A gente só vai ter o documento quando executar o projeto, que está no projeto. Porque a vizinhança estava reclamando. Eles estavam com medo de ter uma fiscalização e aí pedirem para fechar. E eles queriam ter, né, a licença de funcionamento, a licença do Corpo de Bombeiro, mas a licença de funcionamento só sai quando saia do bombeiro. Então, está tudo junto agora. Eles estão empurrando com a barriga enquanto não tem uma fiscalização. Então, eles vão, acho que a vizinhança até parou de reclamar, mas é isso. O seu subsolo, por só uma garagem, mas se tem qualquer outro uso no subsolo, meu Deus, dá muito trabalho. É muito difícil. Porque não vai ter outro uso, né? Porque às vezes colocam outro uso no subsolo também, né? Aí é complicado. Aí você tem que tratar em relação. Se for um depósito, beleza. Você é, por exemplo, escritório. E lá no subsolo não tem mulher suficiente. Não tem para as pessoas respirarem. Vai dar problema. Então, tira todo mundo ali, porque senão você vai gastar bastante. Não ia. Às vezes a questão até de rota de fuga, né? Às vezes a escada não é suficiente, não tem largura suficiente, né? Na hora de fazer o cálculo, né? Não consegue, né? Em tempo hábil, tirar todo mundo de lá. É complicado, né? Sempre eu falo, né? Da conscientização, né? Eu acho que a maioria das pessoas espera com que aconteça, né? Os desastres para poder acordar, né? Eu sempre falo, é importante você sempre fazer a prevenção, né? Do que você esperar acontecer, o custo que você vai ter depois vai ser muito maior, com certeza, do que se você fizer tudo certinho, né? Com certeza. E até a questão do AVCB,
em que momento que ele é solicitado, por exemplo, a VCB ele é renovado anualmente, mas ele passa a não ser renovado se tiver mudança de uso, da área construída. Fala um pouquinho disso. Então, você está ali, né? Você está com o seu AVCB, tudo direitinho. E aí, você era, por exemplo, deixa eu pensar aqui, era uma escola normal, infantil, e agora aquela escola fechou e vai ter uma fábrica de alguma coisa. Você precisa refazer o projeto. Embora não vá mudar, né, o hidrante não vai mudar de lugar, nada assim, nenhuma mudança radical, você precisa refazer o projeto e salvar, não é salvar. Renovar o projeto no nome do novo proprietário. Então, toda mudança de uso, você precisa refazer o projeto. Ou então, teve uma ampliação. Continua o mesmo uso, continua tudo igual, mas teve uma ampliação, você teve que colocar um outro hidrante por conta dessa ampliação, você precisa refazer o projeto. Se só uma ampliação de área que o que existe ali já cobre, não necessariamente você precisa refazer o projeto, entendeu? Então, tem alguns problemas que acontecem, algumas mudanças que acontecem, principalmente essas duas, que você precisa refazer o projeto. Mudança de uso e ampliação com hidrante novo. Aí precisa fazer novamente o projeto. Certo? Isso daí porque isso daí acontece, né? Às vezes a pessoa coloca lá como uso misto, né? Ou seja, qualquer comércio pode estar ali naquele imóvel. Só que também depende, né? Porque cada uso precisa de um extintor diferente, né? Precisa uma série de outras questões, né? Que não só fazer a aprovação novamente ali no bombeiro também, né? E a questão da vistoria também, hoje mudou bastante, né? Porque hoje está tudo digital mas as pessoas acreditam que o bombeiro nunca vai também. Nossa, esse é um problema, não? Eu tenho um prédio aqui, gente, um prédio enorme, tinha 25 mil metros quadrados de área construída. E aí a gente foi renovar o AVCB. O síndico queria me matar, porque eu peguei a planta e eu faço isso. A minha vistoria é pegar a planta e verificar, né, cara crachá. O que está na planta está no resultado, é isso que eu vou fazer lá. E o que tiver errado, eu coloco em relatório e falo, eu vou pedir vistoria quando o que tiver no relatório tiver executado. Aí eu peguei o segundo subsolo, não tinha nenhuma luz no projeto, tinha, mas não tinha instalado. Não, mas esse já é o terceiro AVCB que a gente renova. Tem um bombeiro que nunca veio aqui. Eu como assim? Nunca veio aqui um bombeiro. Aí ele nunca veio aqui. Então, eles tinham um trato com uma empresa super grande, que óbvio que eu não vou falar o nome. E aí, eu tô pensando assim, cara. Eles renovam o AVCB, renovam sem vistoria. Isso é muito grave. Porque não ter uma luz de emergência no segundo subsolo, grande da torre, como que as pessoas vão saber para onde elas vão? Como elas vão, né? Aí eu falei para ele, eu bati o pé, e não, então vocês vão instalar o que está aqui, porque o que eu vou fazer vai vir o bombeiro aqui. Ele não vem, nunca veio, ele vem, imagina, acima de 1.500 metros quadrados, ele sempre vai. E aí outros usos, escola que é creche, que não tem, sei lá, 600 metros quadrados, eles vão ter um asilo para idosos, dos 300 metros quadrados, eles vão. Então, dependendo do uso, não adianta eu dizer, o bombeiro vai visitar, entendeu? E, claro, foram, mas eles instalaram todas as lâmpadas, a vistoria passou na primeira, porque realmente estava tudo instaladinho. Mas eu não sei se fizeram essa pergunta, mas é mito, tá? O bombeiro vai. Se você pede vistoria, o seu imóvel tem mais de 1.500 metros quadrados, o bombeiro vai. Então, tem alguma coisa muito estranha. E é o que você falou, né? Dependendo do uso, independente, né? Porque se tem uma padaria, né?
que ele faz o pão, tem o botijão lá, pode ter certeza que ele vai lá, independente da área, não é? Sim, sim. Então, Dependendo muito, independente da área. Né? Então ele vai bater lá. E é pior se ele aparecer lá com uma fiscalização, que você vai ter um curto tempo para você estar resolvendo e providenciando tudo que ele te pedir, e ainda correr o risco de ser fechado e levar multa, né? Então é importante que todo mundo tenha essa conscientização, né? Para que faça as coisas certas. A gente entende que às vezes a questão, né? O que pega, eu acho mais, é a questão financeira, né? Que a pessoa, às vezes, ela não quer gastar, né? Mas, não quer gastar. Mas isso não é um gasto, né, Bruna? Acho que não dá essa visão, né? É que a maioria das pessoas tem essa ideia, né? De que é o gasto, mas não é, porque se for lá na frente, né? Tudo isso vai ser o quê? Não vai ser nada, né? Se for lá, né, com as coisas, ou se acontecer um incêndio, alguma coisa, só um problema que você vai estar pro resto da vida, né? Se tiver não é? Então, pelo amor de Deus. Agora, essa questão, né, é muito importante, né, também falar que não é só ali aprovar, né, o projeto, e sim providenciar também os equipamentos, fazer a instalação também. Quando eu comecei, eu comecei o projeto, só dava entrada e tal. Mas com o tempo eu arrumei vários parceiros. Né? E aí agora eu já tenho uma equipe que faz esse tipo de implantação. Mesmo quando é lugar pequenininho, só precisa de um conjunto de extintor e a placa, a gente já manda o orçamento. Ó, você tem que fazer isso aqui. O meu preço é esse. Se quiser fazer com a gente, ou se quiser chamar fulano, ciclano, fique à vontade. A gente volta quando tiver tudo instalado. Geralmente eles fecham com a gente, né? E é isso. Tem lugar que não tem hidrante. Uma outra dica que eu vou dar. Mais uma dica, anota, gente. Pessoal, olha só. Vocês podem estar pensando, mas o que eu vou fazer se eu chegar no lugar o extintor está errado, sei lá, na sua faculdade, no lugar que você trabalha, ou na escola do seu filho, você viu ali, a Soraya falou que era azul e preto, eu estou vendo ali no extintor, um anelzinho amarelo, um anelzinho verde, o que eu faço? Denunciar. Vocês podem denunciar no site do bombeiro. Você pode abrir uma denúncia. Você não precisa nem se identificar. Você vai dizer, olha, o imóvel tal, no endereço tal, o extintor está vencido. O bombeiro vai lá, né, com todo o poder militar que ele tem, porque as pessoas pensam que o bombeiro é bonzinho, o bombeiro é polícia, cara. Né? O bombeiro é polícia, quem manda são eles. O bombeiro vai chegar lá com intimação e vai verificar se aquilo realmente bate, e aí a pessoa vai ser obrigada a ter uma PCB. E aí, pessoal, é aquela coisa, todo prédio que pega fogo e que fica de forma incontrolável, a primeira coisa que eles veem, esse prédio não tinha VCB. Por que não tinha VCB? Se ele tivesse a VCB, o que ele teria? Os extintores iam funcionar, o hidrante ia ter pressão, teriam pessoas treinadas para usar esses equipamentos, que é o que a gente faz no treinamento do Brigada de Incêndio, né? Então, por isso a gente chegou, né, nesse tema na vida de AVCB, da importância de ser AVCB e AVCB na vida cotidiana. Porque se você tem esse documento, você está respaldado. Eu estou vendo um show, eu estou no cinema, mas se acontecer alguma coisa, as pessoas que estão lá fora não estão só vendendo pipoca. Elas sabem usar o hidrante, elas sabem dizer para onde a gente vai se acontecer um problema. Tem a luz de emergência que funciona, né? São feitos testes periodicamente para a gente ter segurança de que aquele lugar vai funcionar. Então, é um prédio, então as pessoas vão evacuar da forma correta, as portas corta-fogo vão funcionar, vão destravar. Então, é toda essa segurança que tem por detrás de ter esse documento. Né? Isso é muito importante. Até, né, você falando na questão de cinema, shows, às vezes eu
percebo, assim, sabe, esses parques que montam de diversões itinerantes, juntamente com circos, né? E aí eu sempre fico observando, falo, deixa eu ver se tem, né? Qualquer lugar que eu vou, eu fico prestando atenção se tem essa questão, né? Dos equipamentos. Eu entrei numa padaria, eu falei, cadê o extintor que eu não estou vendo? E tinha o alvará do bombeiro. Eu falei, gente, eu acho que estava no banheiro, porque eu não vi. E quase que eu questiono a pessoa, sabe? Porque Você tinha plaquinha. denunciar, querida. E tava a plaquinha, sabe, de saída. O resto estava tudo bonitinho. Eu não estava achando extintor. Estava escondido do lado daquelas geladeiras de sorvete, sabe? E aí eu falando, gente, tem que estar visível na hora do desespero, ninguém vai achar, lembrar que tá, mas às vezes coloca por isso, sabe? Por causa da estética, né? Do layout ali do negócio, né? Então, e tem que ter, né? Às vezes o circo em si, né? Circo, nossa, dificilmente. Eu não lembro se eu já vi Eu pintor em si. No circo de Nápoles, que eu fui levar meu filho no final do ano passado. Cara, tava tão bonitinho. Eu devia ter tirado E sabe que longe do circo tem que ter laudo. Então, o evento temporário, o circo vai ficar 6 meses. A lona tem que ter um laudo. Então, se pegar fogo, aquela lona não pode derreter. E precisa também ter, aí nesse caso, o AVCB ou CLCB? Precisa. De evento temporário. Qual dos dois? Então, geralmente? é AVCB. Por quê? Porque o bombeiro vai visitar. Se o bombeiro vai visitar, ele emite o AVCB. Ele então, o auto de vistoria do corpo do bombeiro. Se ele não visitar, é um certificado. Então, eu, como responsável técnico, você, como arquiteta, eu, como engenheiro de segurança do trabalho, disse que aquilo tem... tá certo, tá correto. Tá bom, vou acreditar na Soraya, vou acreditar na Bruna e expede o laudo. Mas ele pode a qualquer momento. E aí, no caso, fica como sendo temporário, né? Porque ele não vai ser renovado, porque como é itinerante, né? Não, é temporário. É pelo período que, quando você faz um evento temporário, pode ser uma balada. Pode ser um evento temporário que dura 2 dias. Você tira o alvará para 2 dias. Então, vale por 2 dias. Tem que ter tudo ali. É bem puxado, porque ninguém procura para você fazer um evento, um projeto de um evento com 2 meses de antecedência. É sempre 2 semanas. Não, e não só isso, né? Porque assim, que nem nesses eventos, né? Nesses shows, né? Que às vezes acontece, né? Festivais, dificilmente você vai ver iluminação de emergência, porque, né? Tem que ter. Eles bastante no pé. Tem sim. Né? A questão de bombeiro. Esse tipo de Mas tudo lei tem que ter. Se tem um evento, por exemplo, um Rock Rio da vida, eles já são feitos em lugares que tem o alvará. Tem o alvará ali naqueles lugares que eles são feitos. Mas o palco tem lá os pintores, tem bombeiro civil que são contratados para participar desse evento. Dependendo de quantidade de pessoas, até bombeiro civil. E tem na brigada, não é nem uma pessoa comum que vai fazer essa brigada, são bombeiros de verdade. Geralmente, e também tem pessoas treinadas também até para fazer a evacuação do local, né? Sim. É bem interessante. Essa parte aí de bombeiro é bem legal, né? A gente percebe que tanta coisa mudou, né? Mas que ainda acontecem muitos acidentes, né? Em relação à falta, né? De ter o equipamento ali na hora, né? Às vezes eu vejo você postar vários vídeos, né? Se a pessoa tivesse feito, né? A questão da brigada de incêndio, se tivesse conhecimento, né, do equipamento a ser usado, né? Talvez teria. Vai usar água na parte elétrica. Então, morre, ao invés de morrer queimado, vai morrer eletrocutado. Joga água numa panela com gordura. Nossa, esses vídeos aí são
dá até um negócio, né, de ver, né? A explosão eu não posto os piores, porque eu fico com medo das pessoas fugirem de mim. Não fica com medo, não, tá conscientizando. Eu sempre falo, eu pego no pé de vistoria em imóveis, né? Então, assim, para fazer sempre a vistoria e tal, justamente por causa de vícios ocultos, né? Essa parte aí da construção. E eu fico batendo na tecla também. Eu acho que é importante para conscientizar as pessoas. Eu falo, uma hora vai entrar, entendeu? Na cabeça. Não vai passar de uma vez para outra. Não é? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma perguntinha aqui. Então, a questão, deixa eu só ver aqui, né? A mudança, nós já falamos, né? A questão, quando é obrigatória, a questão do AVCB ou CLCB, né? Aí você comentou da ampliação da área construída, mudança de uso, né? Ou mudança de ocupação. O AVCB é dispensado quando tem as residências unifamiliares, certo? Unifamiliares. Uma familiar é uma residência só. Tem que ser aquela, como né, a Soraya falou, aqueles outra coisinha. Condomínio tem que ter AVCB, não tem o que dizer. Mas, por exemplo, às vezes você tem uma padaria, uma farmácia, tal, e em cima com residências. Se em cima for uma residência só, você não precisa colocar extintor, não precisa colocar nada lá em cima. Mas se for mais de uma residência lá em cima, então na parte em conjunto, né, que é o corredor, a escada, ali vai precisar tudo que mesmo se fosse, por exemplo, um escritório. Então, vai precisar ter as placas, vai precisar ter uma unidade extintora. Entendeu? Não dentro das casas, mas no corredor, na área comum. Então, tem que um familiar público. Passou de uma, vamos olhar para esse lugar diferente. É uma casa de rua, só ela, sem ser com portaria, né? Se for assim, tem que pedir, né? Aí a questão, né, só recapitulando, que eu estou recapitulando aqui. Aí, querer solicitar, né, o proprietário ou locatário, né, nós já comentamos aqui, que é a questão do conjunto. É que assim, né, às vezes o proprietário, ele aluga, ele acha que o locatário tem que fazer tudo, né, mas é para o imóvel dele também, né. Então, eu acho que os dois têm que estar ali interessados, né. Aí, então, vamos lá aqui. Deixa eu só ver se eu falei tudo. Falei. Agora, você fala onde as pessoas podem te encontrar, suas redes sociais. Legal. Novamente, né, para as pessoas que chegaram depois, talvez elas não tenham visto, né, escutado como que você trabalha, para você falar novamente. Nossa live já está acabando, gente. Infelizmente, não vai faltar oportunidade para a gente fazer outros temas. Vamos, sim. Então, aqui no Insta, eu estou como Índio Soraya Pereira, e eu tenho um canal que é meu xodózinho lá no YouTube, que é Soraya Pereira também, não tem Índio, só Soraya Pereira, onde eu dou várias dicas, várias aulas. Se você quer atuar na área, no meu canal no YouTube você vai achar muita coisa, inclusive como dar entrada no sistema Via Fácil, algumas coisas de projeto. E eu também tenho 3 cursos. Posso falar dos cursos? Claro, tem que aproveitar agora. Eu super recomendo os cursos. Eu tenho 3. Um que ensina a pessoa a fazer o CLCB. Então, vai ali da edificação de 0 a 1.500 metros quadrados. Um que vai ensinar a fazer um AVCB, de edificações acima de 1.500 metros quadrados, e um curso exclusivo para você dimensionar hidrantes. Às vezes você põe aí uma renovação e não sabe fazer cálculo hidráulico. Então, eu tenho esses 3 cursos que aí eu pego essa galera e levo para um grupo de WhatsApp. Super legal. Isso daí ela pega na mão mesmo, gente, para ensinar mesmo. Sim. E eu amo aquele grupo, cara. Eu amo
bem. Super se cooperam, né? Todo mundo se ajuda, porque eu atendo de segunda a sexta em horário comercial, mas às vezes eles ficam no final de semana, um com dúvida, outro tirando a dúvida. Então é bem legal, porque o que acontece? Não dá, eu não consigo, Bruna, colocar tudo num curso. Sim. Porque um dia você vai fazer uma escola, um dia você vai fazer um asilo, um dia você vai fazer um restaurante. Então, colocando, eu fiz um curso, entre aspas, básico, né, dentro desses 3 temas, e aí nos grupos a gente consegue, Soraya, olha, eu peguei um cliente assim, 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 o que eu faço? Aí eu atendo rapidinho, às vezes tem gente que me manda mensagem, eu só vou ver no outro dia, mas o grupo ali, na hora que eu ver, eu já respondo. Não, eu acho interessante, porque se ajuda mesmo, né? E às vezes, se você, né, como vai ali aprendendo ali no dia a dia, porque aprende assim também, né? Você tem a teoria e a troca é muito, muito importante. Porque às vezes você fala, nossa, será que tem alguém com o mesmo caso do que o meu? E às vezes a pessoa tá ali e já responde, né? E aí depois a Soraya, gente, muito bem, não sei o quê. É muito legal isso. Muito legal. O pessoal se respeita, o pessoal respeita, só fala disso. É bem legal. Eu acho bem legal mesmo. Você pega na mão. Eu sou muito feliz de fazer parte desse grupo aí. Aprendo bastante. Não dá para ver tudo, né? Porque tem muitas coisas. Toda hora, né? Tem hora que eu falo, gente, não dá agora. Mas é muito importante. Bastante conhecimento, sim. Então, legal. Então, a gente vai encerrar agora. Quero agradecer novamente. Depois vou marcar a Soraya. E vou colocar o arroba dela para vocês acompanharem mais de perto o trabalho dela. Para depois vocês irem no perfil e conhecerem lá no YouTube. Também tem muita coisa muito legal. Mesmo sendo coisas técnicas, eu acho importante que todos saibam até como fazer numa emergência, né? Olha, realmente, você não tem esse extintor, né? Vai tirar o alvará, assiste lá o canal da Soraya, tem bastante conhecimento ali. E eu acho que é isso. Obrigada mais uma vez, Soraya. Eu que agradeço. Um beijão. Um beijo. Até amanhã no grupo.